Então, a partir de agora, estou gravando esta aula online também. Posteriormente, eu a disponibilizarei em forma de videoaula para os alunos que não puderam participar. E se vocês quiserem posteriormente assistir, também poderão obter um ponto na próxima prova e também consolidar o aprendizado. Então, eu estou fazendo um compartilhamento de tela aí, vocês devem estar acompanhando. Trata-se da apostila, né, que nós utilizamos aqui na escola. A apostila CEJA, né, Mundo do Trabalho. Essa daqui é a história, caderno do estudante, ensino fundamental, volume 4. Vou arrumar aqui, que está difícil. Bom, então, no sumário, nós temos aqui a unidade 1, 2 e 3, né? Então, eu farei uma exposição a respeito de um tema da unidade 3, que é o tema 1, intitulado O Capitalismo no Brasil. E é um tema que está relacionado, conforme vocês estão vendo, com o período histórico da Primeira República até a Revolução de 1930 e a chegada do Getúlio Vargas ao poder. Então, esse período da deposição de Dom Pedro II, da queda do Império, portanto, da abolição do regime monárquico, da monarquia no Brasil, e a implantação de um modelo republicano, de um modelo de república, que nós chamamos de Primeira República, ou também de República Velha. Portanto, que vai de 1889 até 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder. Então, indo lá para a página 68, nós temos aqui o tema 1, Capitalismo no Brasil. Então, fazendo a leitura aqui. A partir do final do século XIX, ocorreram diversas mudanças no capitalismo mundial. Elas contribuíram para que fossem construídos grandes monopólios e para que o capital financeiro adquirisse cada vez mais importância. Por que monopólios? Vamos entender isso aqui. Inicialmente, com a Revolução Industrial, as manufaturas artesanais e a implementação da máquina como instrumento de produção, a difusão do trabalho assalariado, a difusão do mercado de consumo e do sistema de acumulação capitalista, por meio da produção industrial e da exploração do trabalho assalariado e do mercado de consumo, as primeiras empresas eram empresas de pequenas dimensões e que foram se ampliando, foram sendo ampliadas, foram ganhando proporções nacionais nos territórios europeus, em cada um dos seus países, e que, ao longo do século XIX, algumas delas vão se fundindo, ocorre um processo de fusão dessas empresas. Esses capitais e esses capitalistas vão fundindo os seus capitais, e de pequenas empresas vão surgindo empresas que se fundiram e vão se tornando grandes corporações. Corporações que passam a mobilizar grandes somas, grandes volumes de capital. E essas corporações, para operar, elas necessitam de mais investimento, de mais capital, para ampliar o seu parque, a sua planta de produção, para investir em propaganda, que vai se tornando um dos elementos de competição no livre mercado capitalista, que vai gerando a necessidade de se investir cada vez mais no desenvolvimento de ciência e tecnologia, fundamentalmente de tecnologia,
e que, portanto, os capitais invertidos em mais tecnologia, mais dotação tecnológica, tornam-se os capitais mais competitivos e os capitais que têm a condição de sobreviver na concorrência do mercado e, portanto, se expandir cada vez mais. Então, essas grandes corporações, elas assumem uma presença nacional nos países da Europa, como Inglaterra, Alemanha, Itália, França, etc. E dali, a sua classe capitalista passa a se associar com a burguesia bancária para mobilizar somas de capitais e volumes de capital ainda maiores para implantar, em associação com os seus governos, os seus estados nacionais, uma política de expansão mundial, que se dá ao longo de todo o século XIX. Que expansão e que tipo de expansão foi esse? Em alguns casos, através de tratados econômicos com governos de países de outros continentes. Então, o Estado Nacional da Inglaterra, por exemplo, estabelecendo tratados econômicos com um país estrangeiro e, através desses tratados, obtendo vantagens comparativas, como desconto no pagamento de taxas, de impostos, às vezes isenção de impostos, não precisar pagar imposto, como os capitalistas estrangeiros, os capitalistas dessas nações, com taxas de crédito a juros mais baixos, mais favorecidos, às vezes contando com uma concessão de terras e de infraestrutura, como redes de transporte rodoviário, ferroviário, transporte marítimo, energia elétrica em abundância, às vezes com tarifa subsidiada, ou seja, tarifa cujo valor em determinada proporção pago pelo próprio Estado nacional desses países. Então, vantagens comparativas, vantagens competitivas em relação aos próprios capitalistas desses países estrangeiros. E também através das pura e simples conquista militar. Grande parte do território da África, do continente africano, e também do continente asiático, incluindo Índia e China, foram conquistados militarmente, por ocupação militar. Em grande parte desses domínios, feita esta ocupação pela Inglaterra. Então, ao se assenhorar sobre todos esses territórios continentais, os seus mercados e a sua mão de obra, transformada em mão de obra barata, em mercados fornecedores de matérias-primas baratas, esses países da Europa, essas potências industriais, vão adquirindo um monopólio sobre os seus setores e as suas áreas de atuação. Isto é, eles adquirem tanto poder que passam a operar sem grande concorrência. A diferença, por exemplo, de um cenário no qual há 10 fabricantes de meia, você tem 10 marcas de meias diferentes para comprar. Portanto, você pode escolher entre 10 fabricantes a que você considerar melhor, em função do preço, em função da qualidade, em função da quantidade disponível. Isto é, quanto mais operadores no mercado, maiores são as chances de você ter uma diversidade de escolha maior. Portanto, maior é a taxa de competitividade. Se a taxa de competitividade é maior, consequentemente, a possibilidade de escolha também se amplia. Num cenário monopolista, é o contrário. Você tem poucos operadores e, portanto, o consumidor e o trabalhador, a classe trabalhadora, tem muito pouca opção.
se você tem pouca opção, você tem que se sujeitar às condições estabelecidas. Se você vive num país em que só tem uma fábrica que fabrique meias, se você considerar que essas meias não são de boa qualidade e só existe ela operando, você não tem alternativas. Portanto, você tem que se submeter à estrutura e à condição do mercado. Então, esta é uma situação de monopólio. E, portanto, aqui na apostila, se afirma que ao longo do século XIX e chegando ao final desse século, se constituíram grandes monopólios no contexto da expansão do capitalismo em âmbito mundial. E, além da constituição desses monopólios, também ocorreram nas colônias, as colônias como o Brasil, no século XIX, uma pressão militar e econômica pelo fim da escravidão. Como vocês veem, como vocês podem ler aqui na apostila, no Brasil esse movimento pressionou pelo fim da escravidão. E por que o fim da escravidão? Porque era necessário constituir um mercado de consumo em âmbito mundial, para que o mercado de consumo pudesse sustentar a expansão do capitalismo em âmbito mundial também, né? Então, foi necessário o estabelecimento de políticas para que a escravidão nas Américas, na América colonial, também fosse extinguida. Para os que entraram agora, tem muita gente que entrou agora, no chat dessa videoconferência, eu colocarei o link para que vocês façam o registro da presença nessa aula online. Então, continuando aí, aqui na leitura, desenvolvimento do capitalismo brasileiro. O dinamismo da economia de exportação possibilitou um acúmulo de capitais favorável à instalação das primeiras indústrias nacionais ainda na segunda metade do século XIX. Então, se plantava muito café, né? O café era o principal produto exportável do Brasil nesse período. O Brasil era um país essencialmente agrário, cuja maior parte da população vivia no campo. E a exportação desses grandes volumes de café foi gerando um acúmulo de capitais. E esse acúmulo de capitais foi favorecendo a reinversão de capital em outros setores que não o agropecuário, como o setor industrial. Então você tem um prenúncio de um processo de industrialização, ainda que incipiente, também no Brasil, mas de maneira muito limitada, muito incipiente, ainda na segunda metade do século XIX. E com o fim da escravidão, a classe dominante brasileira, né, os grandes proprietários de terra que dominavam a economia, a política e a sociedade brasileira, estabeleceram uma política de incentivo à imigração, fundamentalmente a imigração europeia. Então, começam a financiar a vinda de imigrantes europeus para o país, inicialmente para trabalharem como colonos nas plantações de café. Essa foto aqui que nós temos na apostila, uma família de imigrantes trabalhando na colheita de café. Inicialmente vieram para trabalhar como colonos nessas fazendas, mas muitos desses imigrantes vinham da Europa já com conhecimentos técnicos em outras áreas, principalmente nas áreas artesanais e de manufaturas, que posteriormente acabam favorecendo
o surgimento de oficinas artesanais e de pequenas manufaturas aqui mesmo no Brasil. Isso ocorreu não só no setor manufatureiro, como também no setor agrícola. Voltando aqui à apostila, ó, imigrantes europeus e depois japoneses, fortemente motivados para se tornarem proprietários de terra, pressionaram pela difusão da pequena propriedade rural, produtora de gêneros para consumo interno. Então aqui nós já temos uma grande mudança histórica. A pressão social e política pela ampliação da pequena propriedade. Por quê? O que era o Brasil? O Brasil, desde o seu período colonial, era um imenso território demarcado por grandes lotes, grandes latifúndios, grandes propriedades de terra na mãos de muitos poucos. E a partir desse período do século XIX, a estrutura agrária do país começa a se modificar, porque há uma pressão social e, portanto, política para a difusão da pequena propriedade. E qual é o efeito histórico disso? O grande latifúndio produzia um gênero agrícola, e esse gênero é destinado não ao mercado interno, mas ao mercado externo, à exportação. Então, se produzia café, açúcar, algodão, e se exportava essa produção para o mercado externo. Portanto, isso gerava rentabilidade de capital para o proprietário de terra, mas não promovia a circulação de riqueza dentro do mercado interno, dentro do próprio Brasil. E quando não há circulação de riqueza dentro de um país, não há incentivo para ampliação da renda, dos serviços e também do investimento em novos setores, porque para você fundar, abrir uma oficina artesanal de produção, uma manufatura de produção de sapatos e vender esses sapatos no mercado interno, é necessário que haja um mercado de consumo para a mercadoria que você está produzindo. Mas se a riqueza não está circulando no mercado interno, você não vai ter um mercado de consumo em grande proporção e talvez você não tenha nenhum. Consequentemente, você não tem incentivo econômico para investir os seus recursos no desenvolvimento de produção de uma determinada mercadoria ou de um determinado serviço. Consequentemente, o mercado interno não se desenvolve, não cresce. Esse era o grande impasse da sociedade brasileira, do Brasil, nesse período. E com a difusão da pequena propriedade, você teria pequenas propriedades rurais produzindo mercadorias que seriam vendidas no mercado interno, circulariam dentro do próprio Brasil. E a circulação dessas mercadorias dentro do mercado interno, dentro do próprio Brasil, se transformariam em mais investimento que estimularia a maior ampliação da produção, maior capacidade de consumo e, portanto, também promoveriam uma diminuição no risco e nas taxas de crédito. Porque se você tem pequenas propriedades produzindo e colhendo safras anuais e vendendo, distribuindo essa safra, consequentemente, a agência bancária, o setor bancário, irá determinar que o risco de financiar a safra do ano que vem é muito baixo, porque a possibilidade do não pagamento desse financiamento é baixa,
porque o setor, o mercado está aquecido e está em franco desenvolvimento, em franca ampliação. Consequentemente, as taxas de juros sobre os empréstimos para financiamento da safra do ano que vem e do próximo serão taxas menores, então você terá um custo de produção menor, e isso acaba incentivando a ampliação da produção. É por esta razão que a difusão da pequena propriedade e a ruptura do modelo fundamentado no latifúndio, que foi um modelo colonial e que perdurou com a independência durante o período imperial, será modificado com o fim do Império e o estabelecimento da República, no primeiro período republicano. Ficou claro para vocês o que eu expliquei até aqui? A questão da formação dos monopólios, das grandes corporações e a difusão da pequena propriedade da terra no Brasil? Há algo que não tenha ficado claro? Se tiverem alguma pergunta, podem escrever no chat. Lembrando que posteriormente vocês farão o registro da presença nessa aula através do link que está disponibilizado no chat. Se ninguém tem nenhuma pergunta, então vamos continuar. Como eu disse, né, vocês podem ler aí, o Brasil, até esse período, né, final do século XIX, era, e na verdade continua sendo, até os dias atuais, sustentado ou amparado pelo latifúndio monocultor, né? Nós temos até hoje a paisagem rural brasileira demarcada pela grande propriedade da terra, isto é, pelos grandes latifúndios, né? Essas grandes áreas, vastas áreas de plantio e colheita de cana, de soja, de gado, é herança dessa estrutura fundamentada no latifúndio monocultor e que se constituiu desde o período colonial. Eu não sei por que caiu aqui acho que caiu aqui a conexão, então a apresentação que eu estava fazendo da apostila desconectou, mas já está voltando. Foi queda na conexão. Internet é sempre um problema. Diz que está conectando. Conectou. Olha o recado na porta. Espera aí que está conectando aqui. Bom, enquanto não faz a conexão, vou continuar. A Débora pergunta, professor, só de estar nessa aula já garante a presença? Não, é necessário também que você faça o registro da presença através do link que eu disponibilizei aqui no chat, link do Google Forms. Você vai fazer a outra prova? Não, só essa? Tá, deixa eu dar uma olhada, pode deixar aí que eu já corrijo. Tá. Terminando aqui, se quiser esperar a correção até as 8 eu faço. Eu posso ir amanhã. Você que sabe. Tá bom, então. Eu faço aí, depois eu mando pelo WhatsApp também. Aqui vai demorar um pouquinho? Até as 8. Tá, então beleza. Parou. Falou. Então, bom,
Vamos retomar então. A Maiara Santos perguntou se a aula está sendo gravada. Sim, estou gravando, espero que ocorra conforme o previsto, e depois eu disponibilizarei essa mesma aula futuramente como videoaula, né, para vocês aprofundarem o seu estudo e a sua compreensão, e também, se precisarem registrar a presença do mês, será uma alternativa. Boa noite, não está aparecendo o link. De que link você está falando, Josefa? Está quase conectando. Bom, retomando então o assunto, são 7h30, o computador está cada vez mais lento. Josefa disse que o áudio está cortando. Talvez seja a sua conexão, Josefa, porque até agora ninguém reclamou. Talvez seja a sua conexão. Bom, então, diante do que eu expus até aqui sobre a formação dos monopólios em âmbito mundial e as mudanças na estrutura econômica do Brasil ao longo do século XIX, isso gerou uma grande contradição, uma contradição de desenvolvimento econômico na sociedade brasileira, porque passou a ocorrer um conflito de interesses. Em primeiro lugar, o interesse da elite agrária, né, da burguesia agrária. Nossa, caiu de novo, mas que droga. Estamos com problemas de conexão. Calma que vai... O link da presença não está aparecendo. Boa noite, o senhor tem vídeo da aula da apostila 1 do ensino médio? Não, por enquanto é só volume 3, mas você poderá aproveitar porque chegará até este volume. O link não está aparecendo. A Débora fez uma declaração irônica que eu vou deixar para os alunos que estiverem olhando o chat. Bom, agora restabeleceu, vamos ver se conseguimos retomar a apresentação. Débora, no Whats mesmo? Não, o link está aqui no chat da apresentação, dessa videoconferência, acabei de colocar. Agora vai. Aí, estão vendo aí, né? Digam para mim, apareceu. Então vamos continuar lá que nós perdemos pelo menos 5 minutos, mas vai dar certo. Então, continuando na leitura aí. Nas zonas urbanas, o crescimento das indústrias teve como consequência a ampliação do número de trabalhadores assalariados, que podiam, mesmo com dificuldades,
comprar algumas das coisas que necessitavam. Eram, portanto, ou haviam se transformado, portanto, em consumidores. Essa foi uma mudança fundamental em relação aos tempos da escravidão. Ora, então o que você tem? Começa a surgir pequenas propriedades de terra, propriedades familiares, produzindo para o mercado interno, fazendo a riqueza circular internamente, mudando a estrutura da posse da terra no campo. E na zona urbana, começa a se dinamizar a produção econômica, começa a surgir novos empreendimentos de caráter urbano, manufaturas, oficinas, fábricas, ampliar a oferta de serviços e, portanto, vai se disseminando na zona urbana a difusão do trabalho assalariado. E a difusão do trabalho assalariado, ainda que fosse em proporções modestas, criava um mercado de consumo urbano. E isso era uma grande mudança em relação aos tempos do período colonial, porque vai se criando as bases para a formação definitiva e finalmente de um mercado interno, do desenvolvimento do mercado interno. E com isso surgem novos atores sociais. Começa a ocorrer a formação de uma burguesia industrial, a burguesia bancária já existente em associação com os empreendimentos industriais, com a burguesia industrial, passa a modificar as suas estratégias econômicas, as suas estratégias empresariais, e a associação entre burguesia bancária e burguesia industrial cria, portanto, uma nova classe social no país, no Brasil, que vai concorrer pelo poder político com a elite agrária, com a oligarquia agrária, constituída pelos grandes proprietários de terras que sempre ou que vinham dominando a sociedade brasileira desde os tempos coloniais. E além disso, surge também, de maneira tênue no campo, pequenas propriedades familiares, e na zona urbana se dissemina o trabalho assalariado e o operariado urbano, os trabalhadores das fábricas, os trabalhadores das indústrias, os operários e operárias. Então você tem novos atores sociais, a burguesia industrial, os pequenos proprietários rurais e também o operariado urbano. E os interesses, as necessidades econômicas, sociais e os interesses políticos do operariado, da burguesia industrial, da burguesia bancária, dos pequenos proprietários rurais, eram diferentes dos interesses da oligarquia agrária, porque os operários tinham interesse na expansão do mercado interno, porque com a expansão do mercado interno você tem novos empreendimentos sendo fundados, portanto a oferta de empregos também é ampliada. As possibilidades de encontrar emprego, as possibilidades de se conseguir trabalho assalariado, contrato de trabalho, se ampliam. E na zona rural, a difusão da pequena propriedade favorece a Juliana estava com o som ligado, não sei se você quer falar alguma coisa.
Então, a pequena propriedade rural favorece a ampliação de produção de mercadorias para o mercado interno, para os centros urbanos. Portanto, se você tem mais alimentos sendo produzidos na zona rural e chegando na zona urbana, o preço do custo de vida, né, o preço dos alimentos, os produtos agrícolas, agropecuários, em maior quantidade, uma maior oferta de produtos agropecuários faz com que o preço desses produtos nos centros urbanos caia, diminua. E se o preço dos produtos agropecuários diminui, o custo de vida para os operários, para os trabalhadores urbanos, para os moradores dessas cidades, também diminui. Então, o interesse em fazer uso do Estado Nacional Brasileiro, que coleta impostos, que tributa os negócios, que tributa a população e o cidadão, e coleta esses impostos, fazendo uso dessa coleta, desses impostos, dessa tributação, como um instrumento de política econômica, passa a ser objeto de um conflito político, porque você tem esses novos atores sociais que pretendem se apropriar do Estado, do poder de governo, para incentivar a ampliação dos negócios e dos empreendimentos ligados ao mercado interno. Ixi, caiu a conexão. Calma que caiu. Ah, mas que droga, a internet é fogo. Voltei. Caiu a conexão novamente, mas voltou. Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Alô? Estão conseguindo me ouvir? Voltei. Adriana disse que sim, consegui voltar. Tô colocando o link aqui para o registro de presença aqui no chat, porque realmente a internet é algo que a gente não consegue controlar, né? A conexão aqui não é de fibra, mas infelizmente às vezes acaba caindo. Provavelmente é a operadora, problema com a operadora, mas vamos continuar. Estamos a 15 minutos. Bom, vocês conseguiram entender como que se formou no Brasil, do final do século XIX, das primeiras décadas do século XX, a mudança na estrutura de classe na sociedade brasileira? Isso ficou claro para vocês com o surgimento da pequena propriedade rural, do operariado urbano, o surgimento de empreendimentos industriais nos centros urbanos, a formação de uma burguesia industrial que vai se chocar contra os interesses da oligarquia agrária. E por quê? Porque o interesse da oligarquia agrária era
produzir monocultura em grandes latifúndios e destinar essa produção para o mercado externo. E o interesse da burguesia industrial, dos operários e dos pequenos proprietários rurais era produzir mercadorias e destiná-la para o mercado interno. Então você tinha um conflito, uma contradição entre se apropriar do poder do Estado, o poder do Estado Nacional Brasileiro, para fazer uso desse poder e favorecer empreendimentos destinados ao mercado externo, ou se apropriar do poder do Estado, fazer uso do poder do Estado e implantar uma política que favorecesse os empreendimentos destinados ao mercado interno. E por que isso era contraditório? Porque a exportação de produtos agropecuários gerava capital, gerava lucro, renda para a oligarquia agrária, sem necessariamente fazer a riqueza circular dentro do próprio país. Era um processo de acumulação que não disseminava a riqueza dentro do próprio país. Portanto, tratava-se de um modelo econômico que gerava um entrave, um obstáculo ao desenvolvimento econômico brasileiro. Enquanto que os empreendimentos destinados ao mercado interno, a pequena propriedade familiar que vai produzir alimentos para o mercado interno, os empreendimentos urbanos, manufaturas, fábricas, oficinas, serviços urbanos, fariam a riqueza circular dentro do mercado interno. Então havia um conflito de interesses entre o projeto político-econômico da oligarquia agrária e o projeto político-econômico da burguesia industrial. E também do operariado, da classe trabalhadora, na medida em que esta, além de ter interesse numa política de Estado que disseminasse e fortalecesse o mercado interno, também tinha interesse em conquistar direitos trabalhistas, né? Os direitos como o direito a férias, a redução da jornada de trabalho, a seguro-saúde, a aposentadoria, todos esses direitos trabalhistas que foram sendo conquistados pouco a pouco. Então havia essa grande contradição política e econômica no Brasil no começo do século XX. Os fundamentos desta contradição ficou claro para vocês? Há algo que vocês não tenham entendido sobre os fundamentos desta contradição? A Juliana levantou a mão. Pode falar, Juliana, ou então escreve no chat. A Débora falou que cortou bastante. Pois é, né? Que problema. Isso não tinha acontecido. Bom, faltam 8 minutos. Eu vou fazer a leitura aqui do final da apostila, desse trecho que eu selecionei. Vejam se vocês conseguem acompanhar. Então, o que eu havia explicado era os fundamentos e o contexto histórico que gerou as contradições do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, no final do século XIX e começo do século XX. Então vou fazer a leitura desse trecho, que é um resumo do que eu expliquei até aqui. Então aqui é dito: é possível apontar uma contradição geral
Vejam se o áudio melhora agora. Tá melhor? Me digam aí. Tá, agora eu vou com o áudio do computador mesmo. É possível apontar uma contradição geral que marca a evolução do capitalismo brasileiro, fazendo a leitura aí. De um lado, uma economia voltada para a exportação e baseada na superexploração do trabalhador. De outro, uma economia direcionada para o mercado interno, que dependia de um aumento do poder aquisitivo do trabalhador brasileiro. Então, é o resumo do que eu havia explicado. Você tinha uma grande contradição, porque uma estrutura econômica direcionada para a exportação, né? Grandes latifúndios produzindo gêneros para exportação e ampliando a acumulação de capital desses proprietários de terra, dos latifundiários, sem fazer com que a riqueza pudesse circular no mercado interno, dentro do próprio Brasil. Se a riqueza não circula dentro do próprio Brasil, consequentemente, você tem um entrave, um obstáculo à disseminação de novos empreendimentos. O que significa que o crescimento econômico, a ampliação da produção, do mercado, da oferta de emprego, da oferta de mercadorias, acaba sendo bastante limitada. E para que, vejam bem, para que esse modelo fosse exitoso, para que ele fosse competitivo no cenário externo, internacional, era preciso que a mercadoria ofertada, a mercadoria vendida, fosse ofertada a um preço bastante baixo. Se você fosse vender café no exterior, mas a um preço maior do que os países competidores, dificilmente você conquistaria mercado. Portanto, para ser competitivo no mercado externo, era necessário ofertar café, açúcar a preços bastante baixos, para se manter competitivo no cenário de competição cada vez maior, em âmbito mundial. Como que se faz isso? Ou como que se fazia isso no Brasil? Como vocês viram na apostila, super explorando o trabalhador, fazendo o trabalhador rural trabalhar em condições bastante precárias e com remuneração muito baixa, sem contar em todo o período escravocrata, né? Foram mais de 3 séculos e meio de escravidão no Brasil. Então, mesmo com o fim da escravidão, para manter esse modelo era necessário superexplorar os trabalhadores do campo para continuar produzindo café e açúcar a um preço competitivo no mercado internacional. Então, se você não produz para o mercado interno, não faz a riqueza circular no mercado interno e ainda por cima superexplora a maioria dos trabalhadores do campo, que era a maioria dos trabalhadores do país, você dificulta ainda mais a ampliação dos empreendimentos e o desenvolvimento econômico do Brasil, do país. Porque se o trabalhador do campo é super explorado, para que esses latifúndios, a oligarquia agrária, pudesse oferecer uma mercadoria competitiva no mercado externo, o trabalhador tinha pouca remuneração, portanto, pouco poder aquisitivo. Logo, o mercado de consumo interno era bastante limitado. A possibilidade de crescimento do mercado de consumo interno
esbarrava numa barreira, que era o valor de remuneração que o trabalhador recebia, que não o permitia ampliar a sua capacidade de consumo. Então, esse modelo ele era contraditório por estas razões. E isso se estende, conforme vocês veem na apostila, desde o período colonial. E aqui na apostila é usada a expressão interesses contrários, desde o período colonial. O interesse da metrópole, que era enriquecer com as mercadorias coloniais, e os interesses dos colonos, que era fazer a riqueza circular dentro do próprio território colonial, ou, no período histórico que nós estamos abordando, dentro do próprio território nacional brasileiro. Então, continuando aqui a leitura, para finalizarmos, a monocultura voltada para a exportação e a produção voltada para o mercado interno. O setor exportador acompanhou as tendências internacionais. Exportou mais quando os países desenvolvidos precisaram. Desse modo, grandes exportadores tinham seus interesses vinculados ao mercado internacional. O mercado interno, por sua vez, teve uma dinâmica vinculada ao consumo no próprio país. Assim, os empresários que produziam para o consumo dos brasileiros e não o consumo dos estrangeiros, tinham interesses econômicos vinculados ao território nacional. Portanto, os interesses desses dois segmentos da burguesia daquela época eram distintos. Havia interesses distintos do setor exportador, da burguesia agrária, e dos pequenos proprietários rurais, como eu havia dito, dos trabalhadores urbanos, da burguesia industrial urbana, que estava direcionado ao mercado interno. Voltando à leitura, um considerava mais importante investir na exportação, a burguesia, a oligarquia agrária, os latifundiários, e continuar vinculado ao capital internacional, superexplorando os trabalhadores. E por quê? Superexplorando os trabalhadores? Para se tornar competitivo, para se manter competitivo no mercado internacional. A fim do quê? A fim de manter o preço do café competitivo no mercado internacional, enquanto o outro setor propunha incentivos por parte de quem? Propunha incentivos, por parte do Estado, através de uma política de governo, fazendo uso da receita do Estado e do poder de regulamentação do Estado para gerar incentivos, por exemplo, conceder uma isenção fiscal, conceder um crédito a juros mais baixos. Tudo isso são exemplos de políticas econômicas que um governo ou um Estado pode implementar, que aqui na apostila são chamados de incentivos. Então, esse outro setor propunha incentivos para promover o desenvolvimento econômico nacional num caráter autônomo. Por que é usado esse termo aqui na apostila? Porque autônomo significa um mercado interno capaz de sustentar o próprio país, capaz de gerar emprego, renda, poder aquisitivo, capacidade de consumo e ampliar a acumulação de capital interna para ampliar, por sua vez, novos empreendimentos que vão gerar crescimento econômico e mais desenvolvimento. Então, é nesse sentido que é usado na apostila esse termo autônomo.
se desenvolver de maneira autônoma, não dependendo somente do mercado externo, tendo um mercado interno pujante, forte, para sustentar a expansão econômica. É nesse sentido que é usado na apostila o termo autonomia. A Débora escreveu, mas hoje não mudou muito. Débora, não mudou muito. Embora alguns direitos foram conquistados até mesmo pelos trabalhadores do campo. Apesar de que muitos direitos trabalhistas recentemente foram extintos ou anulados por políticas de governos recentes e por leis que foram aprovadas no Congresso Nacional recentemente. A Débora disse no chat, até hoje tem isso. Sim, até hoje. A estrutura direcionada, baseada no latifúndio, direcionada para a exportação, ainda é uma marca da sociedade brasileira. Nós dependemos, em grande medida, das nossas commodities. E o que são commodities? É a produção de minério, e extração de minério e venda desse minério para o mercado externo, para países estrangeiros, e produção de produtos agropecuários, soja, carne, né? Durante esse período de pandemia, se exportou grande parte da carne produzida no Brasil. Essa é uma das razões pelas quais o preço da carne para nós brasileiros aumentou tremendamente. Porque se grande parte da produção é direcionada para a exportação, a oferta dessa mercadoria no mercado interno diminui, e se a oferta da mercadoria diminui, o preço dela aumenta. Então, a Débora disse, até hoje tem isso? Sim, até hoje nós ainda lidamos com essa estrutura, essa herança histórica do período colonial e desse período republicano, da Primeira República. A Débora disse o que mais exporta e os que menos pagam impostos. Só 4,5% de contribuição. Eu não sei dizer qual seria a percentagem, isso poderia ser pesquisado em fontes confiáveis, né? Fontes seguras, porque nós estamos na era da internet, das redes sociais e na era da desinformação e da mentira, né? Então, a consulta com fontes confiáveis é sempre necessária e fundamental. Mas gera bastante volume de impostos, porém gera pouca remuneração para a mão de obra, porque são monoculturas feitas com maquinário intensivo, que gerou, ao longo das últimas décadas, a demissão e o desemprego no setor e a pouca necessidade de mão de obra. Isso mesmo, a Débora disse pouca mão de obra. Sim, se tem pouca mão de obra, mas muita produção, significa que não há renda salarial para sustentar um mercado de consumo, a expansão do mercado de consumo. E se você não tem a expansão do mercado de consumo interno, você não tem incentivo para abrir novos empreendimentos, porque não tem mercado consumidor. Consequentemente, isso se torna um entrave ao desenvolvimento econômico e à ampliação do bem-estar social para a sociedade como um todo. Olha, são 8h01. Chegamos no nosso teto. Eu lamento pelas quedas na internet. Infelizmente, é algo que a gente realmente não consegue controlar, apesar da conexão na escola ser de fibra. Infelizmente acontece. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Vou colocar novamente aqui o link para vocês registrarem a presença. Eu vou abrir a porta da sala porque tem aluno lá fora para fazer a prova. Vou encerrar a gravação. Posteriormente,